Olá, graça e paz. Meu nome é Sara, tenho 32 anos e vou contar um pouquinho, resumidamente, né, a minha história de restauração, o que aconteceu comigo e como foi todo o meu processo, o meu deserto. Eu me casei com 21 anos, em 2011, e fui criada em igreja evangélica, né? Meus pais sempre me criaram num berço evangélico, num lar evangélico. E aí, mesmo ele não sendo julgo desigual, eu casei, né? Mesmo não sendo vontade dos meus pais na época, mas eu casei. Então, a gente viveu bem durante algum tempo, durante os 3 primeiros anos de casamento. Na época eu estava com 21 e ele com 31, se não me engano. 30, porque nós somos 9 anos de diferença. E ele mais velho, né, já tinha vivenciado mais coisas do que eu. E quando foi 3 anos após, foi em 2014, nós tivemos uns problemas dele, né? Eu descobri uma traição dele, ele sempre falava que não tinha nada, que nunca tinha acontecido nada, mas, assim, eu cheguei a pegar conversa dele, né? Um dia que ele saiu, e ficou até mais tarde, falou que estava trabalhando, e aí eu pedi a Deus e Deus foi me revelando, né? E nisso a gente ficou dois meses separados. Eu pedi para ele sair de casa e tal, mas eu fui atrás, né, na época, mesmo pedindo para ele sair, eu fui atrás, falei que eu queria perdoá-lo e tal, mas eu fiz pela minha vontade. Eu vi que não era vontade de Deus, era a minha vontade. E até hoje ele continua negando, né, que não teve nada, que não aconteceu nada. Mas enfim, aí eu perdoei, a gente resolveu retomar, né, nossa vida. E aí foram longos anos, assim, a gente vivendo super bem. E até que em 2020, a gente morava em São Paulo. A gente foi morar em São Paulo em 2016. Quando foi 2020, nós voltamos para Minas, que é onde eu moro atualmente. Nós voltamos para cá no início da pandemia. E aí começaram os nossos problemas, né? Claro que a gente não vivia as mil maravilhas. A gente tinha os nossos desentendimentos, né? Não era 100% todos os dias. Mas eu era uma pessoa muito difícil. De qualquer coisa fechar a cara, achar ruim por tudo. Eu não sabia, eu sempre guardava. Eu queria que ele adivinhasse os meus pensamentos. O que eu estava sentindo, como eu estava sentindo, o que ele tinha feito para me magoar. Então, eu era muito fechada quanto a isso. E aí, quando foi em 2000, né, a gente veio pra cá e aí nossa relação já ficou muito abalada, né? Porque ele ficou sem serviço, sem emprego aqui, só eu trabalhando. E aí o homem se sente meio que pra baixo, né? E eu não fui mulher sábia, que soube levar a situação. Ele veio trabalhar comigo, eu sou esteticista, então assim, eu trabalho atendendo não só a minha cidade aqui, mas aqui perto também. E aí ele começou a ir comigo, porque, né, para me ajudar a dirigir, eu não dirigia em estrada. E ele começou a ir comigo e nós começamos a trabalhar juntos, né? Mas eu que comandava tudo.
eu me tornei autoritária. Então, tudo que ia fazer, ele tinha que pedir minha opinião, ele tinha que falar comigo. Ai, posso comprar isso, posso fazer isso, posso fazer... Era sempre eu, porque se ele não falasse comigo, eu achava ruim. E aí, nossa relação foi desgastando, né? A gente foi se distanciando, ele... Algumas coisas assim também que eu pedia pra ele, né? Ai, faz isso, alguma coisa dentro de casa. Ele, não faço, eu não gosto de fazer, eu não gosto de lavar a louça. E eu cobrando certas coisas dele, e ele não queria fazer, e aí a gente vai se distanciando, né? Eu cheguei numa fase que eu já não queria falar mais, eu já não tinha assunto com ele dentro de casa mais. É como se eu estivesse vivendo com uma pessoa estranha. E aí eu comecei a pedir a Deus, falava assim, Deus, tira ele da minha vida, como que eu vou fazer? Eu sei que eu não posso, que eu fiz uma aliança perante o Senhor, né? E eu não posso, mas tira ele da minha vida, o que vai acontecer? Eu não tô feliz. E minha oração era essa, Deus, tira. Às vezes eu deitava assim, eu virava pro canto, ele do meu lado, e eu chorava. Falava, Deus, eu não tô feliz, o que eu tô fazendo? Como que tá minha vida? Eu tô nova ainda, eu posso, né, seguir minha vida, arrumar outra pessoa. E comecei a fazer essa oração. E aí a gente foi levando, assim, né? Quando foi em 2021, em maio de 2021, no Dia das Mães, a gente foi jantar na casa da minha mãe. Ele me deu, numa da conversa, assim, a gente lá, e ele foi super grosso comigo, na frente da minha irmã, do meu cunhado, da minha mãe. E aquilo eu fiquei super chateada. Eu não dei resposta pra ele, eu não falei nada na hora, mas eu fiquei super chateada. E aí, no outro dia, a gente, logo pela manhã, já iniciou uma pequena discussão. E aí foi a gota d'água pra mim. Eu falei pra ele, falei assim, não, chega, não dá mais. Tô cansada, nosso relacionamento não tá bom, chega. E ele concordou. Ele falou assim, tá bom, chega mesmo, você não tá feliz, eu também não tô feliz, não tá dando. Falei, é isso mesmo. E aí, a gente passou a conviver dentro de casa, né? Ele perguntou, eu falei pra ele que eu ia sair de casa, que eu ia pra casa da minha mãe, deixar a nossa casa pra ele que ele podia ficar. E no decorrer da semana eu mudei de ideia, eu falei que eu não queria. Eu falei, não, quem vai sair é você. E hoje eu vejo assim que foi o Espírito Santo que não deixou eu sair de dentro da minha casa, né? E aí ele saiu, não, a gente conviveu aqui dentro por mais uns 15, 20 dias. E ele saiu no início de junho. E aí começou aquele trâmite, né? A gente tinha um carro só, foi vender o carro pra comprar, pra trocar em 2 carros. Quem vai ficar com o que você vai levar, e as contas vai pagar, como vai fazer, o que vai fazer. E aí, eu achando o máximo daquilo, né? Falava, pronto, agora eu vou viver minha vida, eu vou ser feliz, é isso mesmo, e tá tudo certo, era isso que eu pedia a Deus, e tá ótimo assim pra mim. E foi assim mesmo. Passado algum tempo, né? Mais ou menos um mês que ele tinha saído de casa, a gente continuou conversando, a gente, né? Em tese, a gente era amigo. Eu até comentava, eu falava assim, gente, a gente se dá melhor como amigos do que como marido e mulher. A gente não nasceu para isso mesmo, para ser marido e mulher. A gente tá bem hoje, a gente conversa, né? Pede opinião um ao outro. E aí, um mês depois dele ter saído, um pouco mais de um mês dele ter saído de casa, eu recebo uma ligação e era uma amiga minha falando que tinha visto ele com uma outra pessoa.
E daquilo, na hora, eu jamais imaginava. Eu pensava assim, ele vai me largar, a gente vai separar, mas ele não arrumou outra pessoa tão cedo, jamais. Quem vai querer ele desse jeito, todo orgulhoso? De jeito nenhum, nem ele vai querer, porque ele vivia falando, se eu casar, se eu largar, não caso nunca mais, que não sei o quê, não, é uma vez só, casamento é uma vez só, não caso. E aí aquilo entrou na minha cabeça, né? Eu pensei, bom, ele vai seguir essa linha de raciocínio, ele não vai arrumar ninguém mesmo. E a minha intenção também não era ter outra pessoa rápido, era simplesmente viver, né? Eu queria ser feliz, investir em mim, investir na minha profissão, era isso que eu queria. E aí, quando eu recebi notícias, na hora eu fiquei meio chateada, assim, mas não foi aquele baque assim, não. Eu falei, bom, ele tá vivendo a vida dele, eu vou viver a minha vida agora, né? E aí, isso foi em julho de 2021. E aí, tudo bem, né? Eu tinha um restante de umas coisas dele em casa, eu muito... dor de cotovelo, na verdade, né? Juntei todas as coisas dele, porque eu tinha pedido pra ele, falei assim, ó, se você for uma outra pessoa, espera a gente divorciar primeiro, né? Vamos legalizar as coisas tudo primeiro, bonitinho, que foram muitos anos, a gente namorou 5 anos e mais 10 de casados, então eu falei, espera, consideração. E aí na minha cabeça foi, ele não teve nenhuma consideração com você, e isso é pronto, né? É o fim mesmo. E aí juntei as coisas, o restante das coisas dele que tinha em casa e fui até onde ele estava e levei para ele. Chegou lá, falei para ele, né, achando que estava super certa, que estava linda, maravilhosa, né, com a razão. Cheguei e falei para ele, falei assim, ó, tá aqui suas coisas, eu te pedi respeito, você não teve. Aí ele falou assim, é amiga, é minha amiga. Eu falei, ah, tá, amiga, de ficar agarrado no pescoço um do outro, na boca um do outro. E aí achando que tava, né, com a razão. E aí passaram-se alguns dias, né, na semana, aliás, que eu fiquei sabendo, eu já dei entrada no divórcio. Falei, não, é isso mesmo, agora acabou, ele já tá com outra pessoa, chega. E aí, com 5 dias, nós já estávamos... 5 dias, não. A gente deu entrada no divórcio na quinta-feira. Na segunda-feira, meu divórcio saiu para ser homologado. Como a gente não tem filho, né? O processo é mais rápido. E aí, na segunda-feira, eu já estava em tese divorciada, né? Que faltava só o juiz homologar. Quando foi na terça-feira, o juiz homologou o divórcio, e aí eu pensei, ótimo, meus problemas acabaram aqui, vida que segue, vou ser feliz, vou arrumar outra pessoa daqui a um tempo, vou viver minha vida, vou cuidar de mim. E, né, eu orava normal, conversava com Deus, mas nada de muita intimidade com Deus. E aí, quando foi 15, mais ou menos, nem 15 dias, eu acredito que uns 12 dias depois, no dia 2 de agosto, numa segunda-feira, eu simplesmente não consegui levantar da cama. Era uma opressão tão grande, era uma tristeza tão profunda. No domingo eu tava super bem, e aí na segunda-feira eu não conseguia pôr o pé no chão, eu não conseguia levantar minha cabeça, porque era uma tristeza, era uma dor na alma, era uma coisa sem explicação. Era o que eu senti ali, eu acho que eu senti só na perda do meu pai, mas era uma coisa sem explicação. E aí minha mãe veio ficar comigo e eu não consegui comer nada o dia inteiro, muito mal, muito mal. E aí foi um dia muito difícil, que eu passei o dia chorando.
E eu sabia o porquê daquilo, né? Eu sabia que era por causa da separação. Eu me sentia frustrada, sabe? Em pensar assim, não deu certo, você não fez por onde, o diabo colocava na minha cabeça, né? Você não fez por onde, você podia ter seguido, aguentado mais, você não fez por onde, você não vai ser feliz mais, porque você não vai ser feliz. E voltando um pouco lá atrás, nesse processo, quando eu queria se separar já, eu tive muitas amigas que me falavam assim, não, separa mesmo. Se você não tá feliz, você tem que ser feliz, e Deus não quer ver a gente feliz. E aí minha mãe e a minha pastora falaram pra mim assim, não, vai mais um pouco, você tem certeza que é isso mesmo? Deus não quer isso, né? Mas infelizmente eu dei ouvidos à voz das amizades, né? Não era a voz de Deus. Mas eu acredito também que Deus tinha um propósito nisso tudo. E aí, depois, quando foi na terça-feira, no dia 2 de novembro, no dia 2 de agosto de 2021, eu já estava um pouco melhor. E eles veio um pessoal aqui para casa fazer uma reunião de oração, porque ficaram sabendo da minha situação, né, como eu estava, e aí vieram para cá fazer uma reunião comigo, uma oração. E aí, uma das pessoas que veio falou para mim assim, leu Isaías, que fala que eu colocarei rio no deserto, eu esqueci agora, mas é o versículo, né? Abrirei caminho caminho no deserto e... Ai, gente, eu esqueci agora. Mas eu sei que tá lá em Isaías 62, 40, alguma coisa assim. E aí, eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí, ele falava assim pra mim, Deus tá me incomodando pra te falar que ele vai fazer tudo novo na sua vida. Tudo novo. Vai vir um renovo do Senhor na sua vida. E aí eu pensei, né, Deus, mas o que é esse renovo? É uma nova pessoa, né? Vai ser uma bênção na minha vida e tal. E continuei pensando que seria uma nova pessoa. E aí, durante a semana, eu comecei a mexendo no TikTok, em rede social, começa a aparecer para mim vídeo sobre restauração de casamento. E eu nunca tinha pensado nisso. Um dia uma mulher falou, uma amiga da minha mãe, falou comigo, falou assim, Sara, mas vocês dois não voltam um dia? Eu falei, não, a gente já divorciou, já acabou. Ela falou pra mim assim, mas divórcio é só papel, isso não impede nada não de vocês voltarem. E aquilo ficou muito marcado comigo, né? Isso tudo assim, antes de Deus trabalhar na minha vida. E aí, passado do decorrer da semana, eu fui procurar fui assistindo TikTok e eu vi a Camila postou o testemunho dela e eu interessei e fui ver. Hoje eu sei que, assim, foi Deus que colocou aquele vídeo dela ali, né, pra mim, mas eu nunca tinha procurado nada. Nem ouvia sobre pregação, nada. E aí, eu comecei a seguir ela e aí eu entendi que o trabalhar de Deus começou naquele dia, naquela semana comigo. Porque Deus começou a trabalhar fortemente no meu coração que restauraria meu casamento, que era isso o propósito dele para minha vida. E aí começou a minha luta, né, em agosto. Em agosto começou, mais ou menos dia 10 de agosto, começou a minha luta de entender o que Deus tinha para mim, porque eu já não via mais recurso. Eu já não via solução mais pro meu problema. Eu falava, Deus, é impossível. É impossível. Porque ele é muito orgulhoso, ele não aceita, ele ia na igreja, mas por ir. Eu falava, Deus, não tem como. E aí Deus começou a trabalhar comigo e eu fiz a mentoria com a Ká, né?
ela falou comigo, falou assim, ó, você tem que ir, e ele com a pessoa, né, com a namorada dele até então. Eles começaram a sair, expor pra todo mundo, né, que eles estavam juntos e tal. E aí, Deus começou, através da Cá, ela falou pra mim, falou, Sara, você tem que falar com ele, que você ora por restauração. Eu falei, meu Deus, como que eu vou falar isso? Eu falei com ela, eu falei, Cá, mas como que eu vou falar isso pra ele? Eu falei, porque eu não tenho coragem de falar isso pra ele. Ela falou, então você vai ter que fazer. Eu falei, então eu vou ter que fazer um jejum e oração pra fazer. E aí, assim eu fiz durante uns dias, o jejum, oração, muita oração. Eu fiz em setembro, falei com ele em setembro. Chamei ele um dia aqui em casa e contei pra ele. Ele achou que ele viria aqui em casa e que eu ia, né, mais uma vez ia falar muito com ele. Mas não, dessa vez foi diferente. Eu chamei ele, falei que eu sabia que eu tinha errado, que eu queria, foi eu que quis a separação, eu que pedi para ele sair de casa, eu que quis o divórcio, mas que Deus estava trabalhando comigo e que eu não sabia quanto tempo ia demorar, mas eu cria que Deus ia fazer na minha vida aquilo que o Senhor tinha o propósito dele e era a gente junto. E aí ele levou susto, né? Eu só falando aquilo. E na hora eu pensei assim, bom, ele vai falar de jeito nenhum, desiste, né? E ele se calou. Ele só falou pra mim assim, vamos dar tempo ao tempo. E nisso eu buscava demais, gente. Eu buscava, eu orava, eu jejuava. E Deus tem misericórdia da minha vida, me tira dessa angústia, me tira, trabalha comigo, restaura. E nesse tempo todo eu vi que assim, Deus queria realmente trabalhar na minha vida, porque eu mudei completamente o meu jeito, né? Além de mudar o meu interior, eu mudei o meu exterior, porque eu vivia, eu trabalhei, sempre trabalhei muito, mas eu não importava se eu tava bem, se eu tava com um cabelo arrumado, se eu tava com a unha arrumada, se eu tava bem vestida, não. Eu só pensava em trabalhar em fazer as coisas para minha casa, comprar um carro melhor, fazer uma melhoria na minha casa, era isso. E aí Deus começou a trabalhar comigo essa parte também, né, de me conhecer, de me autoconhecer. E aí foi uma mudança, assim, eu falo, foi uma mudança interior e exterior, né? Nesse processo todo, eu já tinha começado em fevereiro de 2021 um acompanhamento para emagrecimento, mas no processo, né, no deserto mesmo, eu emagreci 8 quilos e no total foram 14 de Deus quando eu comecei. Então foi muito bom também para minha autoestima, né, porque se eu tivesse passado por tudo e acima do peso seria horrível, né? Eu estaria com a autoestima muito baixa. Mas eu emagreci 8 quilos nesse período e comecei a buscar intensamente. Falava, Deus, o que vai ser? Como que vai ser? Eu não vejo quando vai ser. O que vai acontecer? E eu clamava mesmo a Deus, assim. Só Deus e meu quarto sabe as noites que foram de oração. E depois que eu falei com ele se aproximou de mim, reaproximou de mim, né? Aí ele começou a me mandar mensagem toda semana, às vezes todos os dias. E aí, como eu sabia que final de semana, né, ela estava na casa dele, eu não mandava nada para ele, não conversava. E era os piores dias, né? Na sexta à noite eu já começava a ficar desorientada, desesperada, de saber que ela estava na casa dele. E aí, eu orando, buscando, falando, Deus, eu não aceito. E aí, quando em outubro,
eu viajei, foi uma viagem muito boa, foi uma viagem que Deus me deu mesmo, assim. Eu já tinha comprado lá atrás, era para ir com ele, né? Mas eu fui sozinha com uns amigos e foi muito bom. Nossa, foi um tempo que Deus me deu mesmo, assim, pra me espairecer. E na volta, eu voltei meio de outubro. E quando foi começo de novembro, eu já notei ele diferente, bem mais próximo de mim. E aí, depois de novembro, ele, né, a gente foi mais reaproximando. E aí ele abriu o coração comigo, falando que queria ficar com ela, mas não sabia como falar, por ela ter alguns problemas de saúde, depressão e tal. E aí ele falou, hoje eu estou com ela por compaixão. E não sei como fazer pra me largar dela, eu não sei como fazer. E aí eu comecei, foi onde eu fiz o jejum de Esther. Falei, Deus, eu quero ver o mover do Senhor nisso tudo. E ele falou, eu vou te pedir tempo pra gente, pra me acertar as coisas. E aí a gente conversa de novo. Mas isso assim, a gente já estava conversando, né? E eu orando, jejum de Esther, fazia praticamente as lives de madrugada, eu fiz muito. Eu saía de um propósito, eu entrava em outro, comecei a fazer um propósito tirei o café preto mesmo, que em setembro, quando eu fui conversar com ele, eu já tinha tirado. E eu falei pra Deus, eu só volto a tomar quando ele voltar pra casa. E aí, que era ficar sem um café pra mim muito difícil. E aí, quando foi final de novembro, mais pro final, ele já veio, aqui em casa, um dia ele me deu um beijo, eu fiquei super abalada com aquilo, falei, meu Deus, o que eu tô fazendo, né? Eu não podia fazer isso. E comecei a pedir orientação para Deus. E aí, quando foi final de novembro, ele tentou terminar com ela passou mal e desmaiou, foram pro hospital e aquela coiseira, eu falava, Deus, mas não pode, Senhor, meu Deus, tem misericórdia, né? Deus, eu quero minha família de volta e tava muito desesperada. E ele, calma, vai dar certo. E eu querendo cobrar as coisas dele, né? E quando foi dezembro, ele continuava vindo aqui em casa todos os dias, a gente conversando. E ele, né, às vezes dormia aqui em casa e eu me sentindo super mal com aquilo. Quando foi 31 de dezembro, eu falei com ele, falei, chega, não dá mais, você vai resolver sua vida e quando você resolver, a gente conversa de novo. E ele não querendo aceitar. Eu via que ele não queria ficar com ela, mas não tinha como, né, terminar com ela. E aí eu falei pra ele, não dá mais, realmente chega, né? E bloqueei ele, acabou, não quero contato, não quero nada. E depois disso, eu fui e passei o ano novo super mal. Falava, Deus, eu pensava que eu ia passar o ano novo com ele, Natal com ele, Senhor. Já foi Natal, já foi ano novo. E no estudo eu pensava na cara, né? Eu falava assim, gente, ela também pensava que ia passar e por ser uma época mais difícil e tal. E ele, ano novo, passou, foi pra casa de uns amigos nossos, padrinho de casamento nosso, com ela. E isso mexeu, nossa, isso foi muito difícil pra mim. Quando foi dia 2 de janeiro, eu desbloqueei ele, mandei uma mensagem de feliz ano novo. Aí ele falou que não tinha necessidade, que eu tinha sido muito radical. E eu bloqueei até de ligação também, que ele não conseguia me fazer ligação. Nem pelo WhatsApp, nem normal, nem nada. Aí ele falou que eu tinha sido muito radical e que não era pra me fazer aquilo. E eu desesperada, né? E assim, eu não contei pra ninguém. Esse processo todo eu não contei pra ninguém. Né? A única pessoa que sabia era eu, Deus
E quem me acompanhava que era a Camila, né? Só, eu não quis contar pra ninguém. E sobre o meu processo. E um dia eu contei pra minha mãe, mas agora pro final eu me abri com a minha mãe. E ela me ajudou muito em oração. Mas enfim, e aí quando foi no dia 2, né? E isso a gente conversando, e ela na casa dele. E quando foi dia 3, ele veio aqui em casa e falou que não queria mesmo. Não dá, você tá me pressionando e não dá, a gente não vai conseguir. E a gente não pode errar de novo, eu já tô mais velho, eu não posso errar. E não dá, não vai acontecer, não vai dar certo. E eu falei, você tem certeza que é isso mesmo que você quer? Tem. E no meu coração pensava assim, Deus, eu sei que não é isso que o Senhor quer. Eu sei que não é isso. Deus, como pode a pessoa viver assim? E aí, ele, não, você tá me impressionando, eu te pedi um tempo pra resolver com ela. E na minha cabeça ele tava fazendo hora, né? Ele não queria resolver a situação. E tava ficando muito ruim pra mim, porque eu falava pra ele, eu passei de esposa a ser a outra mulher. Não era isso que eu queria. E aí, ele veio aqui em casa nesse dia, e quando ele tava indo embora, eu falei assim, eu não posso deixar você ir assim, desse jeito. Chamei ele, fiz uma oração com ele, e orei, falei, Deus, seja feita a vontade do Senhor na nossa vida. Se for para ser ele longe de mim, que o Senhor arranca todo o sentimento da minha vida e da vida dele. Arranca. E aí ele chorou muito com a oração e tal. E foi embora. E ali eu entendi o que era deixar ir. E eu deixei ir. Não liguei. Isso foi numa terça-feira, se não me engano. Eu deixei ir. Não liguei. Não chamei ele no WhatsApp. Eu não fiz nada. No outro dia, ele me mandando mensagem. Eu passei a não responder na hora. Eu fazia hora. Mesmo vendo que era ele, né? Que tinha sido ele. Que tinha me mandado. Ele me ligava, eu não atendia. E aí comecei a deixar ele... eu pedi a Deus como estratégias para que eu pudesse agir, né, da melhor forma com ele. Deus me deu essa estratégia. E aí, quando foi nessa semana, ele começou a ficar muito em cima de mim e eu ignorando. Aí ele falou, mas por que você tá assim comigo? Eu falei, gente, você não pediu um tempo. Você falou que eu tava de cima, que eu tava te sufocando, que eu tava te pressionando. Eu tô te deixando. Você não quer, não é isso que você quer? E foi ali que Deus começou a agir na vida dele. E aí eu entrei no propósito também de 12 dias, né? Com a AK, quando ela começou. E aí, nos 3 primeiros dias, eu via que era o diabo mesmo, assim, querendo que eu desistisse de tudo, que foi quando ele veio aqui em casa. E aí eu falei, não, eu vou permanecer firme. E quando foi no dia 10 de janeiro, não sei se foi dia 9 ou no dia 10 de janeiro, ele veio aqui em casa e falou comigo, falou assim... ele não chegou aqui pra me contar isso, mas numa conversa nossa, ele falou, eu terminei com ela. E porque ela começou a ligar e eu falei, o que ela quer? Ele falou, não, ela quer pegar as coisas lá em casa porque a gente terminou. E aquilo eu queria pular de alegria, né, glorificar a Deus, mas eu me contive, não fiz nada. E aí ele falou assim pra mim, a partir de hoje, eu vou ficar mais tempo aqui. Vou dormir aqui. E aí, a partir desse dia, foi quando começou todo o processo mesmo, né? Que ele não saiu daqui de casa, né? Ele foi trazendo as coisas dele aos poucos. Aí a gente combinou de se reconhecer, de se conhecer de novo, né? Reconhecer um ao outro, de voltar lá atrás, a namorar e a gente viver a fase de namoro, né? De tudo novamente. Então, assim, quando foi, eu falo que hoje, né? Eu voltei a tomar café.
Foi segunda-feira, dia 21, depois de 6 meses sem tomar café, que foi quando ele trouxe o restante das coisas dele. Tem algumas coisinhas ainda lá onde ele estava, mas hoje ele está em casa pela honra e glória do Senhor. É um processo, é dolorido, não são todos os dias que são fáceis. Não é porque voltou e restaurou que foi da vontade de Deus que é fácil. A gente tem os nossos nossos desentendimentos, mas hoje a gente conversa, né? E a gente tá num processo. E esse processo é pro resto da vida, porque não é de um dia pro outro que acontece. Mas hoje eu sei, assim, o que Deus tem pra minha vida, o que Deus quer de mim, o que Deus... eu peço a Deus muito pra eu ser mulher sábia, né? Pra me dar sabedoria em como falar, em o que falar. E hoje, assim, ele não tá totalmente convertido, né? Mas eu vejo muita transformação dele e eu creio. E Deus já me prometeu que a conversão dele será por completo. E eu creio nisso pela honra e glória do Senhor. Que vai acontecer na vida dele a transformação completa na vida dele em nome de Jesus. E eu falo para vocês, mulheres, homens que estão buscando por restauração, não desistam. Não desistam. Se Deus prometeu, Ele irá cumprir. Né? Busque a melhor forma de você buscar a resposta de Deus é você e Deus. É oração, é busca. Não busque homens. Né? Deus pode sim usar homens, mas não busque homens. Busca a resposta de Deus nas suas orações, na Bíblia, na leitura da Bíblia. E Deus vai mostrar se é aquilo mesmo, né, que Ele tem para sua vida. E eu tenho certeza que, em muitos casos, sim, é o que Deus tem, porque Deus não gosta e não quer, né, um lar destruído. Então, não desistam. E se vocês quiserem, pode me chamar no direct, né, ou pedir a Camila meu telefone, meu contato, que a gente pode conversar mais. Que Deus abençoe vocês.